Tá, pessoal, vamos lá, ó, bom dia. Agora, ali tá marcado aula 4, mas na verdade, por que seria aula 4? Porque a gente teve a primeira parte ali de potencial e energia potencial elétrica, depois a gente teve a parte de corrente elétrica, depois a gente teve lei de Ohm e agora a gente está tendo potência elétrica. Mas na verdade a gente já está na aula 6 lá no Classroom, né? Mas quanto a conteúdo que eu comecei com vocês, seria a nossa aula, nossa quarta matéria, quarto conteúdo diferente, né? Então isso aqui está marcado assim, ó, potência elétrica, mas seria potência e energia elétrica. A gente já trabalhou com potência várias vezes e energia na mecânica, na termologia, né? Porque a gente sempre, toda vida que a gente tiver uma máquina, a gente vai falar em potência, que é o que ela consegue produzir de força, de realização de trabalho, e a gente vai falar de energia, que é o consumo dela para produzir isso, esse trabalho, né? Então vamos lá. Potência elétrica agora no caso. Potência elétrica e energia elétrica. Quando a corrente elétrica circula através de resistores especificamente e nos condutores em geral, esses sempre se aquecem. Então ele está dizendo que quando a corrente passa neles, eles liberam calor. Neles ocorre conversão de energia elétrica em energia térmica. Essa energia térmica produzida, via de regra, é transferida para fora do corpo do resistor, sob forma de calor, né? O resistor é um aparelho, a gente já viu, que pega toda a energia elétrica e transforma tudo em calor. A potência elétrica dissipada, consumida, ou no caso do resistor a gente pode usar o termo perdida. Normalmente potência dissipada é a potência perdida, não é a consumida, tá? Esse termo não está certo. Potência consumida é aquela que tu consome para utilizar para alguma coisa importante. Aqui no caso, né, eu tenho ó, a potência elétrica dissipada, ou seja, perdida, num trecho AB de um determinado condutor, é dado pelo produto da tensão elétrica entre os pontos, que é o U, e a intensidade da corrente elétrica que atravessa. Então ele diz que a potência de um aparelho elétrico, basta eu pegar a tensão e multiplicar pela corrente que circula nele. Tá, isso aqui é bem simples. Por exemplo, tu tem um aparelho elétrico, um chuveiro, tem 6.000 watts. Tu vai ligar no U, que é na tomada, a tensão, que é 220. Se tu pegar a potência dele de 6.000 e dividir por 220, tu vai achar a corrente que circula nele. E aí com essa corrente tu consegue dimensionar o fio que tu vai botar para alimentar esse chuveiro, não tem? Então é uma forma bem importante, bem usada no dia a dia de quem mexe com elétrica. Essa fórmula aqui, ela vem lá da mecânica, tá? Só que como eu não tenho quadro negro aqui, eu não vou, como eu não tenho um quadro para explicar isso para vocês, eu não vou deduzir, simplesmente a gente vai trabalhar com a fórmula pronta. Lembrando que P é a potência a gente já viu várias vezes que a unidade é o watt. O a gente já viu também que é a tensão, né, a DDP, que é volt, e o I é a intensidade de corrente elétrica, que a unidade é o ampere. Para resistores ômicos, podemos substituir a tensão pelo produto R vezes I, obtendo-se as expressões, ou seja, ele pega a tensão e bota R vezes I, aí a forma da potência vai ficar RI quadrado, ou potência igual ao quadrado sobre R, ou seja, eu tenho três fórmulas para achar a potência, uma tendo o U e o I, a outra tendo o R e o I, e a outra tendo o U e o R. Então eu vou trabalhar com essas três fórmulas nos exercícios. Dependendo do que for dado, eu uso uma delas, né? Ok? São exercícios simples também. Continuando. A potência elétrica nos informa quanto de energia elétrica a cada segundo foi convertida em outra modalidade de energia. Ou seja, a potência elétrica, ela me diz quanto que eu gero, quanto que eu perco de energia por segundo, né? Então ela é isso aqui, ó. Se eu pegar a potência, basta eu pegar a energia e dividir pelo tempo. Então a energia elétrica é a energia elétrica que vai ser consumida por um aparelho, basta eu pegar a potência dele e multiplicar pelo tempo que ele fica ligado. Por isso que em eletricidade, aparelhos com muita potência, eu tenho que usar pouco tempo para não gastar muita energia, né? Senão a minha conta de energia vai ser alta. Tá? Por isso que, por exemplo, a pessoa vai tomar banho, tem que tomar banho em pouco tempo. Por quê? Porque a potência do aparelho é grande e nesse produto aqui vai dar enorme, não tem? Continuando, assim a energia E consumida por um resistor ou um condutor qualquer num certo intervalo de tempo ΔT pode ser determinada pela expressão. Tá aqui a fórmula. Aqui é muito importante, ó, a unidade de medida de energia no sistema internacional é o Joule, a gente já sabe. Só que o que acontece?
como a potência aqui, multiplicada pelo tempo em segundo, isso vai dar um valor muito alto, tá? E dependendo do caso, imagina numa casa de vocês, ou num circuito elétrico, ou numa cidade. Tem vários aparelhos com várias potências funcionando em vários segundos. Normalmente essa unidade de energia em joule dá valores muito altos, muitos zeros. Então o que acontece? Ó, por se tratar de uma unidade de medida pequena, ou seja, vai dar muito zero, é muito comum no nosso cotidiano utilizar a unidade de medida de energia elétrica kWh, que é o que é marcado lá no medidor da casa da gente, né? Que representa a quantidade de energia consumida por um equipamento com uma potência de 1 kg, ó, 1000 watts. Então eu já estou tirando 3 zeros quando eu passo para quilowatt, no intervalo de tempo de 1 hora, ou seja, eu estou tirando mais 3.600, estou dividindo. Ou seja, 1 kWh tem 3,6 vezes 10 na 6 joules. Por que 10 na 6? Aqui do 1000 e aqui do 3.600, né? Então aqui dá 6 zeros, e aí fica 3,6. Então, dependendo, a potência pode ser usada também em kWh e não em joule. Para converter, eu uso essa relação. Vamos fazer um exemplo. É só aplicar. Os exercícios são aplicando essas três fórmulas, mais essa aqui da energia, e também quando eu quero converter de kWh para joule. Vamos ver exemplo. Um chuveiro elétrico consome uma potência de 4.400 watts, P, 4.400. Quando submetido a uma tensão de 220 volts, U, 220 volts, determinar a intensidade da corrente elétrica. Eu tenho o P e o U e quero achar o I. Eu vou usar qual forma? Eu vou usar isso aqui, ó, P igual a U vezes I, ó. Então, P igual a U vezes I. O P é 4.400, o U é 220, eu quero I. Basta passar o 220 dividindo, vai dar 20 amperes a corrente que vai alimentar esse chuveiro elétrico. B, a resistência elétrica, posso usar qualquer forma. Ele usou aqui, ó, a própria lei de Ohm, ó, aquela fórmula que a gente viu na matéria passada, né? I é igual a U sobre R, ou R é igual a U vezes I. Ó. Aí ele botou que o R é igual a U, que é 20, 220, o U, né, que deu aqui. E o I ele usou o resultado da A. Eu poderia ter usado uma outra fórmula aqui, ó. Como eu tenho o P e o U, eu poderia usar essa fórmula aqui, ó. Eu tenho o P e o U, eu podia achar o R usando essa fórmula aqui também, tá? Mas ele resolveu usar a primeira lei de Ohm. Aí ele botou que é U sobre I, que deu 11 ohms. E a C, a energia elétrica consumida em 1 hora em joule e em kWh. Então, ele quer a energia consumida, ó, basta pegar a potência e multiplicar pelo tempo. Só que ele quer em joule e kWh. Então, o que eu fiz? A energia, potência vezes tempo, eu pego a potência em watts. E o tempo tem que ser em segundos, né? Estão vendo aqui, ó? Quer ver, ó? Ó, o tempo aqui, ó. Ele não fala aqui, mas a gente sabe que a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo, né? Então eu pego 4.400, que é a potência, e multiplico pelo tempo de uso, que foi 1 hora. Na letra C, 1 hora tem 3.600 segundos. Se eu multiplicar isso aqui, vai dar isso aqui, ó. 1,584 vezes 10 na 6. Ou 1.584.000 joules. Tá, ó, tá aqui, ó. Joules. Aí, se eu quiser passar para kWh, porque ele pediu nos dois, eu divido por 3,6 vezes 10 na 6, porque 1 kWh tem 3,6 vezes 10 na 6. Aí eu dividindo vai dar 4,4 kWh de consumo de energia em 1 hora. Basicamente são isso, tá? São essa fórmula aqui, essas três fórmulas e essa conversão. Aí vocês têm uma lista de exercícios aqui para fazerem, ó. Tem 9 exercícios, ok? Eu vou pedir provavelmente para publicar isso aí na sexta-feira no Classroom. Tava valendo nota. Porque eu não consegui publicar na sexta, que tava com problema aqui na internet. E vou publicar hoje, tá? Valeu.